Estudo da incidência de corrosão de armaduras em artefatos de concreto armado presentes na orla de Olinda, cidade do estado de Pernambuco. Esse é o título do trabalho que eu vou apresentar para vocês. Eu sou Camila. O trabalho foi desenvolvido junto com Karina. Nós somos engenheiras civis, formadas pela Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco. A apresentação está organizada da seguinte forma: introdução, referencial teórico, estudo de caso, com características do caso e a metodologia adotada no estudo, resultados, considerações finais e referência. Então, a gente tem que o aço ele foi associado ao concreto com o objetivo de que o conjunto ele apresentasse melhores, né, maiores valores de resistência à atração. Então, esperava-se também que, com isso, o concreto armado ele apresentasse uma durabilidade, digamos que infinita, né? E aí isso não ocorreu. Ele também apresentou manifestações patológicas, o grau de deterioração ele variou de acordo com as características do meio em que o concreto armado estava inserido, e aí, dentre essas manifestações patológicas, a que se observa, né, que tem uma maior ocorrência é a corrosão de armaduras. Então, sabendo que a corrosão de armaduras é a mais incidente e que, a depender do ambiente em que a estrutura de concreto armado está inserido, esse grau de deterioração ele varia, pensamos então em estudar como estaria a conservação dos elementos de concreto armado presentes numa orla, né? Em que eles estariam expostos a um ambiente marinho. Então, esse foi o objetivo do estudo. Então, a gente tem que, quando ocorre o processo de corrosão das armaduras, a barra ela tende a aumentar de volume, e aí com esse aumento do volume acaba por gerar tensões de tração no concreto, e por ele não resistir bem a esses esforços de tração, acaba que começa a ocorrer fissurações e podendo chegar ao desplacamento de concreto. Então, a gente tem também que, em casos intensos de corrosão dessas armaduras, a gente pode ter perda de seção da barra. Em casos graves, teríamos um colapso, né? Poderíamos chegar a um colapso da estrutura. Então, a corrosão de armadura, ela pode se dar de forma generalizada, né? Devido, em consequência do processo de carbonatação, ou de forma localizada, pela ação de cloretos ou sob tensão. Dentre essas, a apuração de cloretos, ela é a que tem uma velocidade do processo de deterioração maior. Então, acaba por apresentar uma necessidade maior de atenção, né? Então, as principais consequências da corrosão seriam a perda de aderência entre o concreto e a armadura, a presença de manchas superficiais, a redução da seção da barra, a fissuração, né, no concreto, o desplacamento do concreto e, em casos mais graves, pode chegar ao colapso da estrutura. Então, a gente tem que algumas ações elas podem ser adotadas de forma a prevenir o surgimento da manifestação patológica, né, da corrosão dessas armaduras, ou então para controle. Então, uma delas seriam adotar relações água-cimento menores, pensar no grau de agressividade do meio ambiente e aí otimizar os parâmetros de dosagem pensando nisso, utilizar um cobrimento adequado, né, que aí esse cobrimento ele vai oferecer uma proteção na física e também uma contribuição para a proteção química. Controlar a abertura máxima das fissuras, uma vez que essas fissuras elas são a porta de entrada para os agentes agressivos. Pode-se utilizar também aditivos e inibidores de corrosão e a realizar, né, a manutenção periódica.
para identificar precocemente, algum sinal de que haja, algum indício de corrosão. Então, o trecho escolhido, ele corresponde a 500 metros, da orla, né, de Olinda, e aí dentro desses 500 metros foram vistoriados 260 bancos, um conjunto, destinado a lazer e alguns postes. Então aqui a gente observa um trechinho da orla de Olinda. Então foi realizada uma inspeção visual, né, de todos esses elementos. Eles foram, fotografados e, por fim, foi feita a análise dos problemas encontrados. Essas são as imagens, então a gente consegue observar a presença de corrosão dessas armaduras no nível intenso, né. Então a gente consegue observar que, trechos desses bancos, eles nem apresentam mais a cobertura de concreto, a presença das manchas, e também a redução da seção dessas barras, né, dessas barras de aço. Então aqui a gente continua, visualizando os mesmos problemas identificados nas imagens anteriores. As manchas, elas aparecem de formas mais intensas, né, nessas imagens. Com relação aos elementos voltados para lazer, a gente tem que é possível, né, notar que é uma pintura recente, então alguém visitou esse espaço. E mesmo assim eles não fizeram nenhum tipo de intervenção para revitalizar os degraus. E aí ele também teve perda de parte do concreto e as armaduras também estão danificadas. E do jeito que está, acaba por oferecer risco aos usuários, que nesse caso muito provavelmente são crianças. Com relação aos postes, a gente também observa a presença de corrosão de armaduras, inclusive também de desplacamento do concreto. E aí, com relação à ocorrência da corrosão, né, nos bancos, a gente tem que praticamente todos os bancos, né, um percentual aí de 90%, apresentaram sintomas de corrosão. E com relação, a qual face desses bancos eles foram identificados sinais de corrosão, a maioria dele, foi identificado, nas 2 faces do banco, em segundo lugar, na face que fica voltada para a avenida, e num percentual menor, a face voltada para o mar. E aí a gente pode associar isso ao fato, de que, a ação da chuva, né, junto com o vento, ela pode, carrear esses cloretos, para as faces, né, para as laterais do dos bancos e, a depender da posição, da inclinação da chuva e a inclinação que venha a ter no banco, ela pode, tender a ir ter tendido a ir para a face voltada para a avenida. Então a gente tem que, foram identificados sim sinais de corrosão, tanto nos bancos quanto nos postes, na estrutura destinada a lazer, né. Aí vale ressaltar a importância da periodicidade das manutenções e que elas sejam feitas de forma efetiva, se atentar, né, para o ambiente marinho, que aí ele vai oferecer esse grau de deterioração maior, então tem que, atentar nos parâmetros do projeto, execução, pensando nisso, tomar todos os cuidados necessários para que ela seja evitada. E, nesse caso, a gente conclui que há necessidade de intervir, né, para reabilitar essas estruturas de forma que os usuários possam, utilizá-las de forma segura. Então, essas são as referências utilizadas no artigo. A gente fica aqui com a imagem de um trecho da obra. E obrigada a todos vocês que estão, nos acompanhando nessas apresentações e a todos que se envolveram de alguma forma nesse trabalho.